São Mateus, pode gravar. São Mateus 15, verso 14. Deixai-os são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos, os dois cairão na cova. Provérbios 23, verso 24, verso 27, 23, 27, cova, né? Porque cova profunda é a prostituta. Vemos essa prostituta em Apocalipse 17. Né? E poço estreito a estranha. Grande Deus e Pai soberano. Grandes coisas estão acontecendo na terra. Grandes coisas estão acontecendo na nossa nação. Pai, nós sabemos que algo muito tremendo está vindo. O Senhor nos ajuda nesta noite, na exposição das Escrituras, através da mensagem. Aleluia. E abençoe e ajuda cada filho e filha. Abençoe essa reunião de comunhão, de ceia. Te damos graças por tudo, meu Deus. Amém, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Jesus chamou esses fariseus, eram religiosos, de condutores cegos. Ele disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Provérbios capítulo 23, verso 27, Salomão disse que a prostituta é uma cova profunda. Em Apocalipse capítulo 17, nós vemos a grande meretriz, a mãe de todas as prostituições da terra. Ele usa a palavra prostituir, né? Prostituição, no sentido espiritual. Porque tudo que tinha no mundo de seitas, de credos, dogma, religiões, foi material para construir a Igreja Católica Romana. A Bíblia chama ela de cova profunda. Em Apocalipse capítulo 9, quando o quinto anjo tocou a sua trombeta, nos diz assim, então, Apocalipse 9, o quinto anjo toca a sua trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhes dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Você vai vendo que ele mostra essas figuras como gafanhotos, é figurativo, está falando de pessoas. Ele diz também aqui no verso 16, o número dos seus exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Hitler, usado por Satanás, ia destruir o mundo. Em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Ele levantou, na mente dele só existia uma raça pura. Eram os alemães. E ele mesmo não era alemão. Ele era filho de uma mulher judia e o pai era austríaco. E ele foi um grande ditador que levou o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. Esses demônios foram soltos
naquele tempo. Esse demônio estava na política, estava no fascismo, no nazismo. Nós vemos que o fascismo e o nazismo se converteu em comunismo. O irmão Brana disse que onde a Igreja Católica está, o comunismo está ali, porque Deus o levantou para queimar a meretriz. Esses reis. O comunismo não foi extinto da Terra. Da União Soviética, sim. O espírito mudou o nome para uma democracia, um socialismo, mas o espírito está aí. A China ainda é comunista, Cuba, alguns outros países. O espírito está aí. Ele disse: o mais perigoso de todos é o catolicismo. O catolicismo, esse é o mais perigoso. Esse está dominando a terra. Tem o poder, tem o dinheiro, domina os governos, os exércitos, tudo. Por isso ele diz: cova profunda é a meretriz. O povo não quer saber o que diz a Bíblia, eles querem saber o que diz a igreja. Por isso Deus enviou um profeta da palavra, chamando o povo a voltar à palavra. Tiraram a Bíblia da escola, tiraram as orações da escola. Hoje não tem mais, as orações não estão mais nos lares. Antigamente, no tempo, que o Espírito Santo tinha um controle das famílias, tinha um controle da igreja, tinha orações até nas fábricas. Na Inglaterra, ninguém ia trabalhar sem que às 5 horas da manhã fosse à capela para ouvir de John Wesley. Trazia um sermão para eles ali, de mais ou menos 1 a 2 horas, antes deles irem trabalhar. Foi o mensageiro de Deus naquele tempo, naquele dia. Nós estamos vivendo em outro tempo, em outro dia. O fim de todas as coisas. Já desde a Segunda Guerra Mundial, já tivemos várias pequenas guerras, e o mundo está em pé de guerra. O fim está aí. Todas as bombas que eles fizeram, não tem como desmanchar e não tem onde colocar. Todo esse material. E foi feito para não desmanchar, foi feito para explodir, foi feito para terminar com o homem. Mas, vamos voltando aqui. Mas nós estamos vivendo num mundo de condutores cegos. As igrejas, cada um tem uma ideia sobre Deus. Cada um tem uma ideia sobre a palavra de Deus. Cada um acha que a sua igreja está correta, está certa. Condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Hoje tem se cumprido essa escritura. A escritura está se cumprindo todos os dias. A palavra de Deus está em cumprimento. Amém. Glória a Deus. Outra coisa é o medo. As pessoas vivem sobre uma tensão grande de medo. Enquanto as coisas estão bem, estão em festas, em passeio, não há desemprego, tem saúde, está tudo bem. Vem o momento do aperto. Enquanto você não consulta o médico manda fazer uma bateria de exames,
E ele disse, você tem que fazer tal e tal exame. Olha, você está com esta e aquela doença. Aí vem o medo, aí vem o desespero. As pessoas correm para as igrejas. E aos hospitais. Por isso está cheio de igreja. Os condutores cegos estão ali para guiar os cegos. Eles buscam todo o recurso da medicina. Quando a medicina não soluciona mais o problema, vão buscar os recursos de Deus. Ninguém quer morrer. Aí vem o medo. Eu falei nesta manhã, se nós estamos servindo a Deus, estamos na igreja, as mulheres não cortam seus cabelos, não se pintam, não usam joias dispendiosas, não usam slack, e vive decentemente os homens, porque tem medo de ir para o inferno, estão perdendo tempo. Deus não quer nenhum medroso. Vão acabar todos indo para o inferno. Porque se estamos servindo a Deus porque temos medo, estamos perdidos. Deus não chamou covardes. Amém. Medrosos. Né? Porque Ele chamou soldados corajosos, homens e mulheres. Porque há muitas pessoas boas na terra hoje. Muita gente boa. Mulheres, homens. Vivem vidas honestas. Ninguém pode apontar o dedo para eles. E eles não são salvos. Eles são idólatras, de repente beijam imagem, vão em feitiçaria e tem uma vida que ninguém pode apontar. Isso não quer dizer que é salvo. Nós temos as boas maneiras. Não somos uma igreja liberal. Não, nós sabemos que não deve cortar. Mulher não deve cortar o cabelo, não deve usar slack. O slack não foi feito para ela, foi feito a calça para o homem. Né? Ela tem que ter o cabelo comprido, o homem tem que ter o cabelo cortado. Nós sabemos disso. Agora, se estamos servindo a Deus porque temos medo, estamos perdidos. Porque no amor não tem medo. Na terra está cheio de condutores. Guia cego, um guiando o outro. Todos dois com medo. Vai cair dentro do catolicismo. Vai cair na cova. Vai cair no buraco. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Ele. Amém. Nós não usamos as coisas do mundo porque nós não gostamos. Deus nos deu algo melhor, superior. Será que o mundo tem algo melhor do que Deus tem? Não tem. Os discípulos, quando estavam atravessando para o outro lado do mar, eles deixaram Jesus para trás. O problema é que as pessoas deixam o Senhor Jesus para trás. Quando Jesus despedia a multidão, eles estavam com pressa. Cada um tinha o seu negócio, tinha que ver a sua família. Aí deixa Jesus para trás. É o problema do homem, da mulher, larga Jesus para trás. Tem tanta coisa que ele tem que ver. Mas aí veio a noite, eles não conseguiram atravessar o mar. Os ventos eram contrários. Aí vem a noite, aí vem a escuridão. Satanás trabalha na escuridão. Deus também trabalha na noite. Todos os dois trabalham na noite. Deus para mostrar a sua luz. Né? Porque a luz só é vista na noite. Ninguém liga a luz de dia. Um sol claro. Né? As luzes dos postes não ficam acesas. Então, começou a chegar a noite. Os ventos começaram a aumentar, as ondas se levantaram.
E aqueles apóstolos foram criados na igreja, seus antigos pais contavam sobre os fantasmas do passado. Né? E hoje, como nós temos as histórias, bula sem cabeça, lobisomem, né, mano? Todo esse negócio, né? E lá de noite, você sozinho, né? E começa a vir essas coisas na cabeça. Aí de repente começa até a ver mesmo que está na cabeça. Que a pessoa ser de noite, no meio do mato, escuro. Qualquer coisa vai quebrando o galho lá, os cabelos começam a ir para cima. Aí vem o medo. Não vai dizer que alguém é corajoso. Porque os apóstolos ficaram com medo. De repente, no meio do mar, uma coisa tremulando e caminhando. No meio do mar. Vinha caminhando. E um olhou para o outro. Eu imagino os cabelos. O cabelo do Pedro. Olhou para o Tomé, que era duvidoso, levantou. Eu não sei se a mulher também ali, se ia, era um inteiro louco. Olha, era um fantasma. Pedro é um fantasma. E se atirar no mar, ia morrer. E eles esfregaram os olhos para ver se não estava dormindo, sonhando. Era um fantasma. Eu imagino que começaram a orar, começaram a pintar. Que cantar nada, aquela hora de orar e clamar, Senhor. E o fantasma vinha aproximando. De repente o fantasma falou. Não tem mais, sou eu. Jesus. Mas antes era um fantasma. Aí a pessoa começa a ver a Deus como um fantasma. À noite, um fantasma. É uma assombração, mas não era assombração, era ele. Amém. Quando veio Brana, era uma assombração, mas não era assombração, era Deus no homem. Hoje, quando veio o CD, uma assombração, não era Deus falando através do homem, o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome, os trovões foram revelados, mas as pessoas ainda estão ainda com aquele medo, que eles têm medo de se perder. Tem medo de ir para o inferno. Você pode ver quando a pessoa está quase morrendo, mas chamar o pastor. Uns chamam o padre para confessar, outros chamam o pastor. Ele está quase, é o medo de morrer. Agora, se vai para o inferno, vai mesmo. Não adianta, pastor. Pastor depende de Deus com ele. Amém. Então, você não pode servir a Deus com medo. Josué e Caleb viram gigantes na terra. E os seus 10 irmãos, aqueles que foram espiar também, eram homens mais fortes. Tribos mais ricas. Chegaram para Moisés e disseram, nós não vamos colocar nossas famílias lá, não. Os filhos de Enac habitam na terra. Os gigantes, os guerreiros. Nós somos agora foi outro perto deles. Não vamos. Josué e Caleb. Caleb fez o povo calar. Escalai-vos, porque se o Senhor se agradou de nós, nos dará a terra. Nós vamos possuir. Agora, aquele era o homem que Deus tinha escolhido. Teve coragem. Amém. De desafiar os seus irmãos. Coragem. Agora veja, levanta um homem no Brasil com coragem de dizer o novo nome, porque os outros estavam com medo. Não, o novo nome é Jesus. Mas Jesus qualquer um fala. Quero ver ele dizer Brana. Mas teve um que teve coragem. Teve um que teve coragem de dizer, de pregar, de reunir os Estados Unidos em Jeffersonville e trazer os 7 selos. Esse foi Brana. Amém. Teve coragem de enfrentar o mundo religioso, como Davi enfrentou o gigante. Golias não teve medo, o rei tinha medo. Agora, Deus nunca chamou medrosos. Quando ele chamou Gideão, Gideão já reuniu 32 mil homens. Já foi chamando gente. Igual os pregadores de hoje, já foi juntando gente.
que ia construir igreja, fazer isso e aquilo, evangelizar o mundo. O Senhor diz, Gideão, tem gente demais. Gente demais, Senhor. Vamos testar esse povo. Pergunta, os que querem voltar para casa. Quando ele olhou, quase todo mundo queria voltar para casa. Ele estava ali com medo de ser degolado. Se não fosse, ia ser degolado. Quem quer voltar para sua família? 22 mil voltaram. Com 10 mil. O Senhor diz, Gideão, ainda tem gente demais. Senhor, leva eles lá na água. Lá. Faz eles beber água lá. Eles foram lá beber água. Olha, aqueles que beber igual o cachorro bebe, esse você passa para cá, que esse aí vai para a batalha. Só 318. 300 homens só. Os demais deitaram lá, cansados, dormiram um pouco. O Senhor disse, que eles lá não dá para ir para a guerra. Vai ser só bucha de canhão. Vai ser só os 300. Você é um homem corajoso. E é o seguinte, Gideão, leva para a batalha buzina, trombeta, vasos de barro e tocha. Só isso aí. E no momento que você gritar, espada do Senhor e de Gideão, esse povo quebra os vasos e levanta as tochas e eu vou batalhar. Só isso! Porque Deus encontrou homens de coragem para enfrentar o inimigo sem espada. E o inimigo é exército de milhões de soldados. Não era de 100 mil, era de milhões. Cobria o vale, cobria o deserto, os midianitas. Eles vinham destruir os israelitas. O Senhor disse, eu só quero isso. Quebra os vasos, levanta as tochas, toque a buzina. E eles vão começar a se matar entre eles. Então Deus não chama covardes. Ele chama homens de coragem, mulheres de coragem. Amém. Para lhe servir, para ser testemunha sua. Testemunha da cruz, testemunha dos trovões, testemunha desta mensagem da hora, da terceira etapa. Esse que Deus chama. Amém. Ele disse aqui, hoje tem se cumprido essa escritura, 77. Vemos, pois, a hora em que estamos vivendo. As condições mundiais, as condições científicas, e agora note as condições de nosso sistema educacional. Não trate de negar isso, porque aqui tenho os recortes do jornal. Estão ensinando sexo nas escolas. No Brasil demorou. Mas quando os trovões foram mostrados aqui, esses espíritos logo apareceram. Na América, foi nos dias do irmão Brana. Eles estão ensinando sexo nas escolas. Animando os estudantes a terem relações sexuais entre si mesmos, para então saberem se podem conviver ou não no mundo. Sim, senhor. E que tal entre os ministros? Hein? Entre os condutores cegos? O que fazem eles? Agora vamos ver isso aqui nos anos 65. Hoje recebi um recorte do jornal de Los Angeles, Califórnia, onde conta de um grupo de ministros batista, presbiteriano, e outros que juntaram um grupo de homossexuais e praticaram a mesma homossexualidade. Os pastores batistas, presbiterianos, se juntaram com os homossexuais e foram praticar a homossexualidade com eles. Disseram que estavam procurando ganhá-los para Deus. Quando isso é uma das imundícies da hora.
casamento gay é uma das imundícias. O lesbianismo é uma das imundícias, está dentro das igrejas, inclusive da mensagem. Mulheres casadas, deixando seus maridos para se juntarem com outras mocinhas. É a imundície da hora, é o sodomismo. É o espírito que está aí. Porque aqueles espíritos da Segunda Guerra Mundial, morreram os homens, mas os espíritos não. Se tornaram espíritos eclesiásticos. Passaram a dominar no meio dos evangélicos, de igrejas. Começaram a ir por toda a terra, com as suas doutrinas, prendendo o povo. Mormons, batistas, pentecostais. Começaram a ir por toda a terra. Tiraram eles de uma feitiçaria e colocaram em outra. Tiraram de uma rebelião e colocaram em outra. De uma religião e colocaram em outra. Uma condição sodomita. Entrou a polícia e os prendeu. Prendeu os pastores e os homossexuais. Hoje, se a polícia entrar, eles vão ser presos. Eu estou lendo aqui algo que aconteceu em 1965, 63. Mas nós temos que trazer a palavra para hoje. Veja a condição de hoje. Não foi muito tempo atrás, quando o bispo aquele quebrou a santa diante das câmeras de televisão. Deus livre, o que aconteceu no Brasil? Saiu em todos os jornais. Processo. Porque eles não processam agora os homossexuais que foram lá e pisotearam os sacrifícios, os crucifixos ontem. Quebraram as imagens ontem lá no Rio de Janeiro. Por que eles não vão processar eles? O tempo mudou, gente. Esse espírito está dominando a terra. Está dominando a igreja. Ontem estavam eles lá nu, no Rio de Janeiro. Nu, tiraram a roupa. Homens e mulheres, homossexuais, lésbicas, colocaram os crucifixos no chão e pisaram por cima. Jogaram as imagens lá. E lá está o Santo Padre pregando contra o aborto. Lá está o Silas Malafaia também pregando contra o casamento gay. Mostrando. E ele está trazendo a mensagem correta. A Bíblia é contra o aborto, é contra o homossexual, é contra a lésbica. A Bíblia é contra o pecado. Amém. Mas eles deveriam voltar aos princípios da Bíblia. Tanto o doutor Silas, quanto o Papa,